O próprio Kant chama sua filosofia de idealismo transcendental. Então vamos ver o que isso significa. Simplificando muito e só para fins introdutórios, podemos chamar este idealismo de Kant também de idealismo epistêmico. Isso quer dizer que o nosso conhecimento ele não traz para nós, para assim dizer, o mundo externo para a nossa mente, mas os objetos e o mundo que nós conhecemos é alguma coisa ideal, alguma coisa interna à nossa mente, interna ao âmbito do nosso intelecto. Em consequência disso, não podemos nem dizer nada sobre idealismo ou realismo em sentido ontológico, quer dizer, o que é real e o que não é real, porque isso já pressupõe alguma tese de realismo epistêmico por nossa parte. Esse é pelo menos o raciocínio do Kant. Se nós não podemos conhecer o mundo exterior, nós também não podemos desenvolver uma ontologia deste mundo exterior, portanto, só resta a nós fazer epistemologia e constatar que, com relação ao conhecer, nosso mundo, quer dizer, o mundo como nós o conhecemos, é algo ideal e não é algo real, no sentido de algo dado independentemente de nós, fora de nós. Na verdade, o Kant não segue tão estritamente a essa lógica que eu tentei explicar, porque ele defende um pouquinho de ontologia, sim, uma ontologia realística. Ele diz que a coisa em si, quer dizer, justamente essa coisa, como ela existe independentemente de nós, fora de nossa mente, essa coisa em si, ela existe. Só não podemos conhecer nada sobre ela. Essa tese de que a coisa em si, ela existe e também ela afeta a nossa sensibilidade, essa tese ela foi criticada depois pelo Nicodemus, que é o outro nome do Schulze, e também do Fichte e do Schelling. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas isso já foi visto logo depois da publicação da Crítica da Razão Pura como uma inconsistência, este restinho de ontologia realista. Contudo, com relação a todas as propriedades e relações que os objetos têm em nossa visão, vale o idealismo. O idealismo epistêmico. O idealismo dos objetos e do mundo como eles são conhecidos por nós. A palavra transcendental em Kant quer dizer o que diz respeito às condições da possibilidade do conhecer. Então, a partir das condições da possibilidade de conhecer, diz o Kant, nós precisamos
aceitar um idealismo, porque essas condições da possibilidade de nosso conhecer são tais que, em princípio, não nos permitem a chegar até a coisa em si, em nosso conhecimento. Nós simplesmente, para assim dizer, não conseguimos alcançar lá fora de nossa mente, né? E pegar as coisas, pegar elas, né, epistemicamente, assim como elas são, e levar em nossa mente. O que nós temos em nossa mente é algo dado a nós sob as condições da possibilidade de conhecer, e essas condições não são as condições da existência das coisas em si. E como aqui não vale uma identidade, as condições da existência das coisas em si não são iguais às condições da possibilidade de nosso conhecimento, aí não somos permitidos a assumir que as coisas em si sejam tais como elas aparecem para nós. Agora vamos ver em um pouco mais detalhe como o Kant chega a essa tese. Eu já disse que o Kant, por sua educação e formação acadêmica, ele vem daquele racionalismo tipo leibniziano, que era dominante nas universidades alemãs naquele tempo, no tempo quando o Kant estudava e se formava. Contudo, o próprio Kant diz que foi o David Hume, uma dessas grandes figuras do empirismo inglês, que despertou ele do sonho dogmático, isso é, o sonho do racionalismo. Vocês se lembram que Königsberg, onde o Kant viveu, fica bem lá no leste da Alemanha, perto da Rússia, muito longe dos grandes centros culturais da Europa. Até São Petersburgo e Moscou, né? Ficam longe, muito mais longe Paris e os outros. Então pode parecer que o Kant viveu uma vida bem provinciana lá em Königsberg. Contudo, Königsberg tinha um porto e era uma cidade muito importante de importação e de exportação. E estes negócios em Königsberg foram feitos principalmente com a Inglaterra, através do Mar do Báltico e o Mar do Norte. Então, Königsberg recebia, sim, notícias, informações do resto da Europa e principalmente da Inglaterra. Portanto, não é tão surpreendente que é a filosofia inglesa que chegou logo até o Kant e mudou toda a sua visão filosófica. Esse é um aspecto muito conhecido da filosofia do Kant, que ele parte do racionalismo, aí se distancia deste sob a influência do empirismo inglês e depois desenvolve um tipo de síntese dessas duas correntes opostas. Então eu vou expor aqui aquilo que é bem conhecido. Eu vou começar
com o David Hume e com isso, digamos, né, a fase final do empirismo inglês daquela época. A tese fundamental do empirismo é, simplificando muito, que tudo que se encontra em nossa mente é recebido de fora, pelas impressões, pelas afeições de nossos sentidos. Com isso, ele se opõe à noção do racionalismo das ideias inatas. Dessa teoria de que há ideias que estão lá em nossa mente, por isso inatas, antes de nós entrarmos em qualquer contato sensitivo com o mundo. O Descartes, por exemplo, pensava que a ideia de Deus é tal ideia inata. Uma ideia que existe lá em nossa mente, junto, para assim dizer, junto com o nosso nascimento, até antes, né, junto com o originar de nossa atividade mental. Como que ela se encontra lá? Deus colocou. O empirismo, ele duvida isso, ele nega isso. Então o lema era nenhumas ideias inatas. Tudo vem de fora. Talvez até de algo dentro de nosso corpo, como um sentimento de fome. Mas mesmo o nosso próprio corpo é diferente de nossa mente. Então o que entra em nossa mente vem de alguma afeição. Isso é, né, de algum acontecimento físico. Um raio de luz entra em meu olho e afeta lá as células e essas passam um impulso elétrico ao cérebro, assim por diante. Então essa era a tese fundamental. O George Berkeley, ele já tinha chegado à base dessa noção fundamental, a seu idealismo extremo, né? Porque ele já percebeu que as nossas percepções, aquilo que nós temos em nossa mente, né, não nos dá nenhuma garantia que de fato elas vêm de coisas lá fora de nós, e por isso ele simplesmente cortou este mundo real externo à nossa mente. O Hume pega essas ideias, mas ele não é tão otimista que é possível estabelecer um idealismo a partir disso. Ele defende um tipo de ceticismo e o ponto de partida disso é sua consideração sobre a causalidade. Aqui nós temos um exemplo simples de uma causação. Temos aqui um raio, e este raio ele bate numa árvore, e essa árvore ela começa a queimar. Então nós temos duas coisas, duas situações, o raio e a árvore queimando. E a relação causal, ela é algo entre essas
duas coisas entre essas duas situações. Agora, disse Jung, eu posso ver o raio. Eu sou afetado por ele, eu tenho uma impressão sensitiva do raio. Eu também posso ver a árvore queimando. Mas eu não posso ver a relação causal entre essas duas coisas. E isso vale sempre. Eu nunca vejo o nexo causal, eu nunca escuto ele, não tenho nenhum acesso sensitivo a esse nexo entre a causa e o seu efeito. O que observo só são sempre essas situações consecutivas. Tudo bem, eu observo uma vez um raio e uma árvore queimando, uma segunda vez, uma terceira vez. E aí diz o Jung, eu desenvolvo o hábito de vincular essas duas coisas, de associar essas duas ideias. Vocês lembram, né? Que essas noções em nossa mente que são articuladas por conceitos, o Jung chama de ideias. Então, essas ideias, elas são associadas. Mas essa associação é algo que eu mesmo faço a partir da experiência repetida de sua consecução. E essa associação é o que eu depois chamo de causalidade. Mas, na verdade, este nexo foi algo que eu estabeleci. Mesmo se a gente gostaria de assumir que há, na realidade, um nexo entre essas duas coisas, mesmo se isso for o caso, eu nunca vou ter conhecimento deste nexo. Aquele nexo que é estabelecido entre o raio e a árvore queimando em minha mente, certamente é o nexo que eu a estabeleci. Mas com isso, este nexo, ele não tem essa validade, essa dignidade e essa certeza de um nexo real. Tampouco é um nexo necessário, porque, naturalmente, uma associação que eu mesmo estabelece a partir de uma observação habitual, ela não pode garantir nenhuma necessidade. Ela nem pode garantir que na próxima vez a árvore também, o raio também vai queimar, botar fogo na árvore. Talvez na próxima vez o raio vai transformar a árvore numa baleia, quem sabe. A característica dessa associação, como é estabelecida por mim mesmo, simplesmente não me permite atribuir a ela necessidade e realidade nesse sentido de algo que existe independentemente de mim. Bem, num primeiro instante, isso tem grandes consequências com relação às coisas que nós podemos conhecer, inclusive com relação às ciências naturais. Não é o caso que agora não é mais possível fazer a ciência, mas essa ciência, naturalmente, ela só vai informar-me sobre minhas próprias associações e não sobre leis que existem independentemente de minha mente lá fora na natureza. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não é mais possível
argumentar metafisicamente a partir da relação causal. Por quê? Porque essa relação é algo apenas subjetivo e estabelecido por nós, sujeitos cognoscentes. Contudo, a maior parte das provas da existência de Deus, ou também da existência da alma, se baseavam justamente em argumentos da causalidade. E o racionalismo europeu dessa época também usava tais argumentos. Também tem outros tipos de argumentos em favor da existência de Deus, ou também da alma, mas estes argumentos eram mais duvidosos ainda que estes argumentos a partir da causalidade. Então, se a causalidade é aquilo que o Hume diz, todas essas provas, elas caem para baixo. Não porque, digamos assim, sua base seja errada, mas porque o nexo que eles usam para argumentar não é confiável, não pode sustentar nenhuma tese metafísica. E este nexo é a causalidade. Mas tem ainda um terceiro aspecto dessa crítica. Vocês já estão vendo, né, que nessa imagem que eu estou mostrando aqui tem uma flecha que deveria representar a causalidade, evidentemente, uma flecha entre o raio e a árvore queimando. Mas tem 3 flechas entre os objetos e o olho, que deve representar a mente humana. Quer dizer, a flecha no meio ela é inexistente, então são 2 flechas. 2 flechas entre os objetos e a mente. E outra vez, essas flechas representam causalidade. Porque a afeição pela qual nossos sentidos recebem impressões não é outra coisa senão um certo tipo de causalidade. Mas se agora a causalidade, para assim dizer, não tem mais validade como algo objetivo e necessário e universal, isso evidentemente também se aplica a essa relação. Nós não somos mais permitidos a assumir que haja aqui uma relação de causalidade entre os objetos e o nosso conhecer, as noções em nossa mente. E naturalmente nós temos nenhuma via de verificar isso, de informarmos sobre este vínculo, porque tudo que nós temos são apenas as impressões, mas nunca as relações entre as impressões, ou também as relações entre as impressões e suas origens causais fora de nós. Então essa é a grande descoberta do Hume, e isso convence ao Kant completamente. Mas logo ele vai para além do Hume em 2 direções. Uma direção é crítica, e ela já mostra o que é essa argumentação ou investigação transcendental que é a marca da filosofia kantiana. O Kant pergunta ao Hume, para assim dizer: tudo bem, eu aceito o seu argumento,
o nexo que nós estabelecemos entre experiências é algo que nós fazemos, uma obra nossa. Nós nunca observamos o nexo que as coisas têm fora de nós. Contudo, se isso é o caso, se aquilo que nós chamamos de causalidade é apenas uma associação nossa, e com isso, naturalmente, ela sempre é contingente, incerta, subjetiva. Se isso é o caso, como é que nós chegamos a essa noção de que isso é algo necessário e universal? Essas marcas, necessidade e universalidades, essas eu certamente tenho em minha mente. Eu penso o nexo entre raio e árvore queimando como algo necessário e universal. Sempre é assim, necessariamente é assim. Essa é a maneira como penso essas coisas. Pode muito bem ser que este modo de pensar ele é inadequado, ele não corresponde à realidade. Mas de onde vem essa própria noção de necessidade e de universalidade? De onde é que eu tirei isso? Porque evidentemente eu não posso ter tirado das minhas impressões sensitivas, e da experiência, de sua consecutividade, porque aí não tem essa informação de necessidade e de universalidade. Quando cai o raio e a árvore queima, eu só vejo raio, eu vejo a árvore queimando, mas não vejo nada de necessidade e nada de universalidade. Então, como é que essa noção de que aqui tem um nexo que é necessário e que é universal entrou em minha cabeça? Este é um argumento, primeiramente não um argumento, mas uma observação um pouco semelhante àquele argumento do Descartes em favor da existência de Deus. O segundo argumento dele. O primeiro argumento é o argumento ontológico, o segundo é: nós encontramos em nossa mente a ideia de Deus. Essa ideia ela é completamente perfeita, sem nenhum defeito, infinita, imutável. Como é que ela pode ter chegado em nossa mente? Porque nossa mente, nossa razão, ela é finita, ela é falível, ela é defeituosa. Aí acha o Descartes. A nossa mente, nossa razão não pode ter desenvolvida tal ideia, algo tão perfeito. Portanto, deve ser uma ideia inata. Agora, isso foi criticado e, naturalmente, o Kant também não acredita nisso. O Kant explica muito bem como o ser humano é capaz de desenvolver a partir de si mesmo a ideia de Deus, como também a ideia da alma, da ideia do cosmos como um todo. Não precisamos de ideias inatas deste tipo. Mas o modo de argumentar é bem semelhante ao argumento transcendental do Kant. Nós encontramos em nossa mente uma certa noção. Nós não perguntamos sobre sua verdade, se ela se aplica a algo ou não. Nós só fazemos a observação deste conteúdo mental que nós encontramos em nós. E aí nós perguntamos como é que ele pode ter entrado em nossa mente. E o Kant argumenta: necessidade e universalidade
e, portanto, a noção de um nexo que é universal e necessário, como é a causalidade. Isso não pode ter entrado em nossa mente por via da experiência das impressões sensitivas, porque nessas impressões não encontramos nada disso, nada de universal, nada de necessário. Cada uma dessas impressões ela é singular, particular, contingente, seu nexo com outras sensações, outras impressões sensitivas é contingente, como bem argumenta Jung. Então a questão é de onde vem isso? De onde vem universalidade e necessidade enquanto noção nossa que nós temos e que nós aplicamos aos objetos de nossa experiência. E aí, diz o Kant, a única explicação é que isso vem de nós mesmos. O Hume está certo, somos nós que vinculamos as impressões sensitivas. Mas para efetuar essa vinculação, nós já usamos formas, nós usamos conceitos. Para assim dizer, essa associação ela não é algo sem qualificação alguma, mas essa associação ela já é qualificada, e com isso já não mais é associação, é síntese. Nós juntamos as impressões sensitivas para formarem nexos. Essa junção ela tem certa forma, na verdade tem certas formas, e essas formas têm a característica de universalidade e necessidade. E por isso, essa forma de necessidade e universalidade, ela se, para assim dizer, impõe aos objetos como nós os conhecemos e aos nexos entre esses objetos. Então, este é um aspecto da reação de Kant ao Hume, digamos, a crítica. O outro aspecto é a afirmação e radicalização. Aí vou mudar mais uma vez essa apresentação. Vamos dizer que nós estamos vendo uma árvore. Nós nunca vemos apenas uma árvore, nós vemos uma árvore junto aqui, o céu, aqui a grama onde ela está e talvez outras coisas, nuvens, outras árvores, pássaros, nem sei o que. Mesmo assim, a nossa opinião normal, ingênua, de realismo ingênuo é que este é um objeto, a árvore, o céu ou uma nuvem é outro objeto, o chão é outro objeto, uma folha é outro objeto. Então, essa coisa que nós estamos vendo aqui no meio dessa imagem, ela pertence junto. Ela é diferente do resto dessa imagem. Do céu, do chão, da grama. Essa é a árvore. Ela tem unidade enquanto objeto. E só enquanto tal ela é objeto. A árvore enquanto objeto é diferente do céu, diferente do chão, diferente das nuvens. Ela é um objeto próprio por si só. Isso é o que é ser um objeto. Agora, vamos pensar, ainda dentro daquele realismo ingênuo que o Kant vai criticar, né? Mas para começar, vamos pensar como estão essas coisas dentro do realismo ingênuo. Então,
eu estou vendo essa árvore. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou recebendo impressões sensitivas, neste caso visuais, de cores dessa imagem. Mas evidentemente não apenas da árvore, mas também do céu e também da grama. Então tudo isso chega à minha mente por via da afeição, quer dizer, por via da causação. Então, o céu causa em mim uma impressão de azul claro. O tronco da árvore causa em minha mente uma sensação de marrom. A grama causa em mim uma impressão de verde. E as folhas causam em mim impressões de verde escuro, verde mais claro. Tudo isso chega em minha mente. Contudo, isso chega simplesmente. Não chega junto com essas impressões o nexo entre essas impressões. Aí vocês lembram, né? Esse quadro anterior de Jung. O nexo entre as coisas não se comunica. O Kant o Jung estava falando do nexo causal. Mas o Kant diz agora, isso também se aplica às puras impressões sensitivas, não apenas ao nexo causal, mas o próprio nexo enquanto objeto, ele não se comunica. Por si só, a árvore é um objeto só, ela tem uma unidade, mas aquilo que ela transmite para a minha mente, necessariamente não tem nexo entre si. São simplesmente afeições isoladas que nada tem a ver entre si. Né? Essa impressão, né, de marrom do tronco não diz para mim, veja aí, eu venho da árvore. Eu pertenço junto com ela a impressão de verde que vem das folhas. Mas, veja bem, eu não pertenço junto com essa outra impressão de verde aqui, que é da grama. E aí ainda tem essa impressão de azul, essa é outra coisa, não pertence a mim não. Né? Isso é impressão do céu. Naturalmente, as impressões não falam assim. As impressões sensitivas são o que elas são e nada mais. Né? Marrom, azul, verde. Né? Então, mesmo se nós assumimos ingenuamente que o objeto lá fora ele tenha unidade, que ele seja um objeto próprio, mesmo se a gente aceite isso, aquilo que chega a nós deste objeto não tem essa unidade. Nós só temos uma multiplicidade de impressões sensitivas. Este é o argumento do Kant. Portanto, quando nós percebemos uma árvore, isso quer dizer um objeto, isso pressupõe uma síntese que nós efetuamos. Nós juntamos em nossa mente essas impressões sensitivas e formamos delas um objeto, algo que tem unidade. E outras impressões, como aquelas do céu, nós deixamos fora. Então, não é apenas o nexo causal entre as coisas que é obra nossa. Os próprios objetos, a própria unidade dos objetos dos quais nós temos experiência é uma obra nossa. Surge, origina de um ato nosso que é um ato de síntese, de juntar impressões sensitivas que, por si só, não têm unidade alguma, não formam nada, não são objeto, não representam nenhum objeto. Então, com isso, o Kant chega a uma conclusão muito mais radical que o Jung. Não é apenas a causalidade, a relação entre os objetos, que é obra nossa, que nasce de um ato nosso. São os próprios objetos, e com isso
tudo que parece ser objetivo para nós, o mundo inteiro, é obra nossa no sentido de que somos nós que unificamos estes objetos em nossa mente. Claro, não são obras nossas no sentido que são invenções nossas, porque essa síntese ela só pode operar na base de algum material de impressões sensitivas que nós recebemos de fora. Tá? Então, nós não somos livres para imaginar qualquer coisa que quisermos. Tá? Só podemos sintetizar na base daquilo que nos é dado pelas impressões sensitivas. Mas essas impressões sensitivas por si só não representam nada, não representam nenhuma unidade, nenhum objeto. Tudo isso é obra nossa. É ato nosso, claro, não ato voluntário, não ato arbitrário nosso, é algo, para assim dizer, pré-consciente, porque a consciência ela só pode começar a partir deste ato, mas algo que o sujeito faz e não vem dos próprios objetos lá fora. Então, essa síntese ela é absolutamente fundamental, naturalmente não para aquilo que está lá fora de nossa mente, mas para tudo que nós temos em nossa mente. E como nós só temos o que nós temos em nossa mente, então tudo o que é para nós depende dessa síntese. E essa síntese, diz o Kant, ela tem certas formas. Por exemplo, a forma da causalidade, como também a forma da unidade de um objeto. E essas formas, elas são não são bem inatas, essa é a palavra errada, mas elas são o que o Kant chama de a prióricas. Elas não vêm das impressões, não são recebidas para nós, mas elas, antes de qualquer experiência, por isso a priórico, de antemão. O que quer dizer de antemão? A priórico é de antemão. Então, de antemão, de cada experiência, de qualquer contato sensível com o mundo, nós já temos essas formas para dar uma forma específica a essa síntese. Uma dessas formas é a causalidade, outra é a unidade. E em virtude disso, em virtude dessa a prioricidade, essas formas têm universalidade e necessidade como suas características. Agora, essas formas, elas não são, em primeiro lugar, conteúdos lá dentro de nossa mente, como na ideia de Deus. Num primeiro instante, nós não percebemos essas formas, porque essas formas são formas para formar, são regras para formar objetos. Então, nós observamos essas formas apenas indiretamente, nós não encontramos elas em nossa mente, mas nós encontramos elas aparentemente nos objetos, a causalidade, a unidade. Mas elas estão lá nos objetos porque nós usamos essas formas, usamos elas como regras para operar essa síntese pela qual nós constituímos os objetos em nossa mente. Os objetos que são empíricos, porque continuam dependendo da experiência, da afeição, não somos nós que criamos, mas por sua forma originam da síntese que nós efetuamos e efetuamos a partir dessas formas, ou por meio dessas formas, que são aprióricas e por isso universais e necessárias.